E hoje mais um vídeo aqui no canal, quarta-feira importante. Será que a bolsa vai reagir bem após o Copom? Ou será que já está precificado com essa alta que o mercado abriu hoje? E as ações, hein? E as empresas? Será que as perspectivas se renovam? Pois é, pode ser que sim para algumas empresas, mas nem todas. Então falaremos um pouco sobre isso a partir de agora, né? E eu sempre trago empresas aí que vocês me pedem para comentar. Então se você é investidor de ações, já se inscreve no canal e ative as notificações. Bom, mas vamos lá então, né? Hoje tem Copom, daqui a pouco, né? Definição de juros no Brasil. O consenso aponta mais um corte, né? Selic saindo aí dos 13,25 para 12,75. Se acontecer, mas o que pode animar ou desanimar o mercado amanhã, né? No pós-Copom? Não é só o possível corte, né? Mas sim o tom da fala, né? Em meio à decisão da política monetária, até porque os fatores de risco ainda persistem. Mas vamos lá, vamos às empresas, né, que estão bastante visadas aí dentro desse contexto econômico. Começo falando aqui da Petrobras, né? O mercado sempre de olho aí na empresa, e aqui a questão da queda dos juros ou não é, né, o fator tão determinante assim para o rumo das ações, mas sim mais o lado do preço do petróleo, né, que vem beneficiando, digamos assim, essa alta das ações da empresa. Se a gente comparar, por exemplo, com o preço aí do petróleo nos últimos meses, o movimento é muito parecido, né? Então, para quem sempre pergunta de Petrobras, investir na empresa é muito olhar um pouco dessa ótica aí do preço do petróleo. Então, de um lado, né, isso é bom para a empresa, mas para o lado da inflação, né, para o lado do controle inflacionário, talvez nem tanto. Por que eu digo isso? Quem acompanhou os números de inflação de agosto, por exemplo, né, viu que voltou a subir, né? Vejam aí que de julho para agosto subiu, ainda veio com números abaixo do esperado, né, ainda veio ok, mas subiu. E os principais itens aí que impactaram o índice foram energia, que entra aí nesse grupo de habitação, depois saúde e cuidados pessoais, e em terceiro aí, né, puxando a inflação para cima, o grupo de transporte. Aí entra os combustíveis, né, sempre pesando o índice. E aí a gente já sabe, né, isso coça, entre aspas, né, a mãozinha do governo em querer dar uma mexida ali nos combustíveis de vez em quando, né? Então a Petrobras ela acaba estando inserida nesse contexto inflacionário. Não tem jeito. De um lado, a gente tem o petróleo em alta, né, que é bom para a empresa desde que ela siga o livre mercado, mas do ponto de vista inflacionário, a empresa é vista aí como vilão, entre aspas, vamos colocar assim. Então, para quem sempre me pergunta aí sobre Petrobras, é isso. Se o petróleo continua subindo, a empresa vai continuar em alta, porque o mercado está olhando os dividendos, o mercado está olhando o fato de que a empresa vai seguir pagando, né, um bom dividendo, mais a recompra de ações, que gera valor para o acionista, né, isso é fato, desde que o governo deixe a empresa livre para decidir principalmente a sua política de preço. E com isso a expectativa é de manutenção de um bom yield nesse cenário atual. E para quem perguntou se está barata aí as ações da empresa, se a gente comparar com as outras petrolíferas, a Petrobras é quem tem aí os melhores indicadores de valuation hoje. Margem de eficiência está em segundo lugar aí entre as maiores, e margem de rentabilidade é a mais rentável hoje entre as petrolíferas da nossa bolsa. Isso aqui não quer dizer que é a melhor compra hoje, tá? Mas é quem tem entregado até aqui o melhor resultado. Então, para dividendos, olhando o setor petrolífero, Petrobras é a melhor hoje. E aí é sempre como eu respondo, né? Para quem me pergunta, se você não tem estômago, se você não entende essas questões que eu comentei, o negócio é ficar de fora, olhar de longe. E agora, olhando aí para o cenário doméstico, né? Uma visão mais local, o nosso PIB é um exemplo, né? É um fator, na verdade, determinante para muitas empresas que dependem da nossa economia. O investidor que está de olho em oportunidades visando o nosso mercado é um fator interessante para se observar. Essa semana nós tivemos aí, né, o Ministério da Economia aumentando a estimativa do crescimento econômico do país, que sairia, né, de 2,5% para 3,2%. Se a gente comparar com o último boletim Focus, né, foi mais conservador, se mantendo aí abaixo dos 3% para o PIB em 2023. São notícias, né, um pouco aí descasadas, mas que o mercado vai digerindo e vai fazendo preço. E hoje, voltando à questão dos juros e da política monetária,
o otimismo ou pessimismo que a gente vai ver no pregão de amanhã, né, vai ficar mais aí no tom da fala, como eu disse, né, mais do que propriamente do resultado em si. Amanhã a gente vai saber, né? Mas olhando aqui para o nosso mercado ainda, né, e falando aqui de uma ação que vocês me pediram para comentar, uma empresa que está bastante relacionada ao cenário doméstico, é a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Então é uma empresa pouco comentada, recente na bolsa, talvez está barata, mas não quer dizer que seja oportunidade de compra, tá? Vamos entender aqui porque o negócio da empresa é alumínio e o volume de vendas é muito concentrado aqui no nosso mercado. O alumínio ele é matéria-prima para diversos segmentos, né, como embalagens, setor de energia também está presente em transmissão e também em painéis solares, setor automotivo também demanda alumínio, assim como construção civil, transporte, dentre outros, né? Então, num primeiro momento é uma empresa para quem acredita no nosso mercado, tá? E para quem olha bem lá na frente, né, para o crescimento do setor, o alumínio, que é o negócio principal da empresa, é uma peça-chave na transição energética, por exemplo. E aí a gente tem uma projeção de longo prazo para a demanda pelo alumínio, onde principalmente, né, os veículos elétricos e a energia solar podem puxar fortemente essa demanda. Então é uma empresa que está presente em toda a cadeia do alumínio, desde a extração da matéria-prima, passando ali por todo o processo até o produto transformado e incluindo aí também nesse processo os reciclados, que fazem parte também da receita da empresa. É uma parte ainda que pode ser muito mais bem trabalhada, digamos assim. Um diferencial interessante aqui para essa empresa é que ela é autossuficiente em geração de energia, ou seja, ela tem geração própria e como fabricar alumínio consome muita energia, é sem dúvida hoje uma vantagem competitiva da empresa, não só no quesito econômico, né, falando, mas como também ambiental. E lembrando que essa energia que a empresa produz, ela é 100% renovável, né? E aí a gente chega no ponto, né, para quem perguntou se vale a pena, né? E aqui tem uma ressalva importante, tá? Se a gente olhar para o futuro, né, pensando aqui, sei lá, 10 anos à frente, pode ser interessante pela possibilidade de aumento da demanda, né, e consolidação, como a gente viu aí na estimativa, e com isso, né, ela pode até começar a exportar mais a depender da demanda, o que seria muito positivo. Mas o problema é que agora, no curto prazo, a empresa ela é refém de preço. O preço do alumínio ele não tem ajudado, a empresa reportou prejuízo, inclusive, aí no último trimestre, e ainda sem muita perspectiva de melhora no curto prazo, tá? Então a gente tem alguns dados, né, como por exemplo o fluxo de caixa da empresa está negativo, o EBITDA teve uma queda aí de quase 90%, né? E com isso o endividamento deu um salto, né? Praticamente dobrou aí de um trimestre para o outro. Ou seja, não são dados tão interessantes assim olhando para o curto prazo. Então, cuidado, respondendo aí a quem perguntou. E a ressalva ainda que eu deixo aqui para vocês é que a gente tem que colocar na balança e entender que o preço do alumínio ele é influenciado principalmente pela demanda na China. E hoje está fraco, né? Está incerto ainda. E com esse prejuízo que a empresa teve, né, como a gente acabou de ver, sem perspectivas aí de bons dividendos à frente. E aí, se essa é a sua estratégia, se é dividendos, então não é empresa para você, se essa for a sua finalidade, olhando agora o curto prazo. E ainda seguindo aqui no tema, né, sempre que vai se aproximando as reuniões do Copom, né, queda da Selic à frente, vocês sempre me mandam perguntas, né, sobre quais ações se beneficiam com essa queda de juros. Então essa é uma questão pertinente, porém sempre delicada, que a gente precisa sempre ter cuidado, tá? Porque só Selic caindo, ela não basta para levantar as ações ligadas ao cenário doméstico, tá bom? Então cuidado com isso, porque esse é o caso que a gente acabou de trazer como exemplo aqui, né, da CBA. Ela está no nosso mercado, inserida aqui, mas não necessariamente queda da Selic vai trazer upside aí para as ações da empresa, tá? Então tem exceções à regra. Cada caso é um caso e a gente sempre precisa ter esse cuidado. Mas para quem está monitorando o doméstico, né, como a gente sabe, tem várias empresas e algumas empresas elétricas, especificamente, né, empresas ligadas à comercialização e distribuição de energia, elas geralmente também têm dívidas atreladas à Selic, como por exemplo a Neoenergia, é uma empresa aí que atua em todo o segmento, ela está ligada ao consumo, tem boa parte da dívida atrelada à Selic, então a queda de juros ela pode beneficiar essa empresa. Assim como também a Copel, é uma empresa que também está atuante em todo o setor,
em relação à dívida atrelada à Selic, bem parecido aí com a Neoenergia, além também, né, de Equatorial. Inclusive eu trouxe aqui há uns meses atrás a tese de Equatorial, né, que seria aí um dos destaques entre as elétricas em 2023, na minha opinião. E aí, no contexto de tese de queda de juros, é benéfica até para as elétricas, porque significa juros menores da dívida dessas empresas e possibilidade de mais investimentos em novos projetos com taxas de retorno melhor. E aí, no contexto de tese de queda de juros, é muito possível que no médio prazo a gente comece a ver a inadimplência diminuindo, tá? E aí, um termômetro disso são os bancos, que concentram a maior parte do crédito aqui no país. Então, o resultado da melhora ou piora da economia, né, será percebido aí nos resultados dos bancos, principalmente na linha de inadimplência, tá bom? Então vamos ficar mais com os olhos abertos ainda daqui para frente, porque hoje o mercado, pelo menos na abertura, né, ele foi bem positivo em relação a essas questões que eu comentei aqui. Se o otimismo se confirmar, não só aqui no Brasil, né, com o Copom, mas também lá nos Estados Unidos, né, que estão decidindo política monetária também, o nosso mercado pode ganhar mais força e talvez segurar preço aí nos próximos pregões. Por hoje, então, era isso que eu queria comentar com vocês. Um abraço, bons estudos e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!